Porque hoje estamos aqui pra gente conferir os animais mais arrepilantes e assustadores desse mundo mundial. Tá preparado? Tem medo desse tipo de vídeo? De vídeo não, gente. Tem medo desse tipo de inseto. Que vai vir cobra, aranha, barata. Tu tem medo? Precisa ter medo não. É só por aqui pra gente reagir junto. Então, sem mais delongas, vamos direto pro nosso vídeo. Começando aqui, morte à espreita. Vamos Ninguém ver. quer ser picado por um escorpião. Dói pra Não, caramba. gente, Mas alguns diz que é escorpiões negócio fazem é bem mais do babado. que causar um pouco de dor. Esse é o escorpião mais mortal do mundo, conhecido como Tá, Deathstalker. poxa, Caso não tenha mortal. ficado claro só pelo nome, a picada de um desses pode ser mortal para crianças, idosos ou pessoas Caramba, debilitadas. gente. Mas não se sinta à vontade se esse não for o seu caso. As picadas ainda podem causar uma série de outros efeitos bem desagradáveis, incluindo náusea, vômito e diarreia. Credo, imagina ser Caramba, atacado por um gente, bando imagina inteiro desses só. bichos. Pois bem, no caso da província de Assuã, no sul do Egito, Não. esse pesadelo virou realidade. Em 2021, a região foi Não castigada por fortes creio. chuvas, Vai me dar o um que pouco de forçou agonia. centenas de escorpiões a deixarem suas tocas em busca de abrigo. Infelizmente, as pessoas estavam em seu caminho. Um exército de Deathstalkers invadiu vilas e Gente, cidades, imagina, e um total a de cidade. 503 pessoas acabaram sendo picadas por esses vilões Que venenosos. horror! Fala sério. Por sorte, o governo local agiu rapidamente e conseguiu administrar o antídoto Ainda para todos. bem. Ufa, isso poderia ter resultado Oh. em um monte de sanitários entupidos ou túmulos cheios. É, gente, A morte preocupante. A As morte cobras estão negra. entre os animais Agora é mais temidos cobra. do mundo. Tem E ainda medo de por cobra, cima, já vai elas sair podem ser correndo. encontradas em qualquer lugar, desde o seu carro Ah. até o vaso sanitário. Mas um homem em Durban, É, na África do gente, Sul, levou o maior susto de sua vida quando encontrou uma das cobras mais venenosas do mundo, escondida dentro de sua churrasqueira. Tratava-se Gente, de uma imagina mamba encontrar negra, na privada. uma cobra tão mortal que, sem cuidados médicos imediatos, suas picadas quase sempre levam à Gosto nem morte de da vítima. imaginar. Felizmente, nosso churrasqueiro ficou bem. Ele chamou um profissional para remover a serpente com segurança, mas decidiu gravar esse fazer vídeo um primeiro. Caramba, dizer que ele teve sorte é pouco. As mambas negras Churrasquinho são de altamente cobra. nervosas, o que significa que se você pisar no lugar errado, pode ser o fim pra você. Essas cobras velozes podem se mover em sua direção a 16 Caramba, km são por hora rápidas, e podem gente. morder várias vezes em um único ataque, o que é um pouco exagerado da parte delas, pois Meu apenas Deus. 2 gotas de veneno são suficientes para fazer um ser humano abotoar o paletó de madeira. Meu Deus, se eu Caramba, não encontrar uma precisa ser dessas tão cobras agressiva. demoníacas, eu vou sair correndo o mais rápido possível, com certeza. É melhor sair correndo. Explosão na praia. Explosão na praia. Sempre que estou de férias, eu adoro procurar conchas bonitas na praia. Mas eu posso dizer com certeza que nunca quero ver isso aqui em minhas viagens à praia. Nossa, Que mas isso, o que é isso? gente? Bom, Não, isso é apesar da mentira. aparência, não se trata de um dinossauro gigante. Essa é a Uma carcaça de uma baleia. baleia cachalate, que apareceu em Western Cape, tá, na África do Sul, em entendi. 2018. Então Mas a tá criatura bem está estranho realmente vendo morta, desse ângulo. certo? Com certeza não há motivos para se preocupar. Bom, pois é aí que você se engana. À medida que uma baleia encalhada se decompõe, ela produz gás e aumenta de tamanho, Ah, é transformando-se verdade, em uma massa de gente. aparência alienígena como essa. E todo esse gás dentro da baleia vai Olha continuar se só, acumulando, pode até que a explodir. pressão fique grande demais para a gigantesca bola de praia carnuda. E então, bum! Que A coisa nojo. toda explode. Se você estiver perto da baleia quando isso acontecer, a força da explosão pode causar sérios danos, sem contar o cheiro. Caramba, Portanto, a menos que você chocada. queira que a carne Sabia fedorenta não. da baleia seja lançada em sua direção em uma velocidade absurda, eu recomendo que você fique longe. É melhor Marimbondo olhar de perigoso. longe. Olha aí. 3 palavras. Maribondo. Caça, aranha. Se isso parece algo saído de um pesadelo, é porque tem um bom motivo. Ele faz parte da família dos marimbondos, que são vespas tão perversas que matam até mesmo tarântulas. É, Isso é, gente. depois de paralisá-la com uma picada Realmente, venenosa e essas botar o ovo vespas dentro, é aqui, claro. essas aqui são peraí, como é que perigosas. É, você ouviu direito. Depois que o ovo eclode, a larva emerge e devora a pobre aranha viva. Nossa, isso é nojento. E essas criaturas assustadoras também são muito comuns, podendo ser encontradas em qualquer lugar, desde os Estados Unidos até a Austrália. Portanto, você nunca sabe. Conhecido como Space Monster, contou ao Reddit que chegou em casa após o trabalho e se deparou com uma cena de arrepiar. Caramba, Um gente, olha o marimbondo tamanho caça aranha dele, arrastando desse uma aranha aqui. Huntsman gigante. Mas que bela recepção. Por sorte, esses marimbondos infernais não estão interessados em transformar você no jantar e preferem fugir a atacar. Então, o rapaz teve sorte. Eu sempre Dito tinha isso, muito se um medo. deles se sentir ameaçado, você pode muito bem acabar sendo ferroado. E uma picada de marimbondo é agonizante. Ai, dói de fato, é demais. tão intensa que o único conselho que os especialistas dão é você se deitar e gritar de dor. Fala sério. A dor dura apenas alguns minutos. Que mas nada, você fica pode ter inchadão, certeza de dói que pra serão os caramba, minutos para de mais graça. sofridos da sua vida. Algumas pessoas ficam tão perturbadas com a dor que perdem o controle do próprio corpo, o que aumenta as chances de se machucarem ainda mais por acidente. Isso já é ruim o suficiente. Pra piorar, só tendo 8 patas. É, Pernilongos pernilongos, pentelhos. pentelhos.
Todo Ai, mundo sabe como os pernilongo enche o pernilongos são irritantes. saco. É sempre aquele Principalmente o zumbido. infernal. Uhum. Mas mesmo assim, poucas pessoas sabem o quanto essas criaturas nojentas podem ser mortais. Os pernilongos sobrevivem bebendo o sangue É de suas vítimas, verdade. usando seu longo tubo de alimentação, ou probóscide. Ao fazer isso, eles também injetam a gente, pequena eles quantidade de sua injetam saliva, que impede na a gente. coagulação do sangue e amortece a dor da picada. A saliva também provoca as manchas vermelhas que causam coceira e que todos nós conhecemos tão bem. Mas a parte assustadora não é a picada em si, e sim a capacidade do inseto de espalhar doença, mortais. gente. Veja bem, sempre que um pernilongo bebe sangue, por exemplo, de um rato, que ele também horror, absorve qualquer gente. micro-organismo Só de causador de doenças que imaginar. possa estar em sua Já me corrente dá sanguínea. agonia. Se esse monstrinho voador se alimentar de um ser humano, alguns desses micro-organismos podem ser transmitidos a ele. E a Ele tem malária que estar é com a a mais imunidade infame dessas forte, né? doenças, responsável por mais de 600 mil mortes somente em 2022. Caramba, mas esse número nem é tão surpreendente quando Imagina, você percebe chegando até como essas hoje, em pragas podem ser 2026. vorazes. A usuária do Reddit, Monig2310, levou seus filhos para o mergulho em um rio e foi picada nada menos do que 65 Maia, pelo amor vezes. de Por Deus, sorte, a pessoa apesar ainda de todas tira as picadas, foto. ela não foi contaminada com nenhuma doença. Mas só de pensar Olha em todos aí, aqueles gente, olha aí, mosquitos olha aí. inserindo suas pequenas Imagina probóscides na só pele dela, aquela é picadinha melhor que parar de pensar dói. nisso. É uma pena que não seja considerado aceitável andar por aí usando capas de Horror de de muitas muitas patas. Esse é um diplópode. Nós gostamos dos diplópodes. Ah. Eles são sujeitos tranquilos que se alimentam Como de é o plantas nome mortas. disso, meu Mas Deus? essa é uma centopeia Não, gigante não é amazônica. centopeia. Esses carnívoros Eu asquerosos esqueci podem do crescer até nome 30 que centímetros de dá pra comprimento isso e se aqui, escondem que eu nas conheço florestas assim, tropicais né? da América do Sul, caçando de tudo, de cobras a escorpiões. Esses rastejantes medonhos são venenosos e agressivos quando ameaçados. E acredite em mim quando eu digo que tomar uma picada de um desses é muito mortal. ruim. As centopeias se agarram à sua pele com um par de apêndices assustadores em Não. forma de pinça e injetam um veneno muito doloroso na ferida aberta. Isso causa inchaço e pode necrosar, ou seja, sua carne literalmente morre e apodrece. Que horror. Então, para resumir, diplópode, bom, centopeia, ruim. Não confunda É os dois. verdade, é diferente. Que fofinho, só que não. Melhor não Para confiar. as pessoas que não estão acostumadas, os ursos parecem bolas de pelúcia É. fofinhas que a gente É bom só só quer o de abraçar. No pelúcia. entanto, a realidade é bem diferente. Algo que um turista em Pigeon Forge, Tennessee, descobriu do jeito mais Gente, difícil. olha aí na porta a Wait, so visitinha cute. na casa. Oh, he coming. Oh, hell no. Ursos são assustadores. Caramba. Eles são enormes, poderosos e quase imbatíveis. Uhum. Se você achou o último vídeo assustador, espera só até ouvir a história do usuário do Reddit Sim. chamado Donuts Hops. Ele e 3 amigos decidiram acampar em uma área isolada, perto de um bosque em Yellowstone, e se instalaram para passar a noite. Mas eles não faziam ideia de que estavam perto de uma carcaça de alce. Isso é, até que um grupo De inteiro de urso, ursos pardos gente. apareceu para compartilhar a comida. Meu Deus do céu! Resistindo ao impulso de entrar em pânico, Donut e seus amigos rapidamente guardaram suas coisas e deram fora dali às Caramba! pressas. No entanto, quando eles estavam se retirando, algo terrível aconteceu. Deram de Um cara urso com pardo o saiu urso. correndo da floresta em direção a Imagina. eles. E agora sim eles entraram em pânico. Por sorte, um dos membros do grupo havia trazido spray contra ursos Gente, e levou disparou spray uma boa contra- dose em contra direção a um urso, eu não animal sabia que furioso, tinha. fazendo ele recuar. Mas a provação estava longe de acabar. Um dos campistas se cortou enquanto empacotava os equipamentos e o cheiro do ferimento estava atraindo todos os complicou ursos da pra vizinhança. eles. O grupo passou 8 horas exaustivas, fugindo das feras Por que não implacáveis subiu na escuridão, árvore? Eles enquanto sobem na árvore tentavam também? encontrar um Igual a lugar onça? seguro. Em certo momento, eles fizeram uma fogueira com os livros que haviam trazido e atearam fogo em gravetos secos para jogar em qualquer urso que se aproximasse Olha aí. demais. Por mais incrível que pareça, isso fez com que eles ganhassem tempo Até bastante durante o até o dia. dia amanhecer. E contrariando as expectativas, todos Ah, sobreviveram. que bom que Ufa. sobreviveram, Portanto, né? se você pretende acampar em territórios de ursos, antes de mais nada, certifique-se de levar spray contra Spray ursos. contra Caso urso, contrário, leve existem logo. algumas coisas que você pode tentar se você for atacado por um urso. Se for um urso marrom ou pardo, finja-se de morto. Ele vai perceber que você não é uma E ele vai ameaça comer e achando que é a deixá-lo em carcaça. paz. No entanto, se for um urso negro, isso não vai funcionar muito Então. bem. Em vez disso, você vai ter Correr, que correr, correr, ou lutar. correr. E nenhuma das opções é muito Imagina. boa. Meu conselho, fique bem longe Eles do território sobem dos na ursos. árvore E é isso. também. Ao próximo, Crocodilo crocodilo colossal. As águas de nosso planeta Sim. estão repletas de monstros É horripilantes. melhor nem que, de pensar, fato, né, não gente? são motivo O de que tem preocupação. nas águas. Veja esse peixe-gato, por exemplo, Peixe que parece gato? saído de um filme de terror. Como assim, não é? gente? Esse carinha aterrorizante tem dentes incríveis e com É um certeza pouco é capaz de dar assustador, uma né? mordida terrível se for ameaçado. Dito isso, eles na verdade são bastante calmos, apesar do que algumas pessoas dizem. Esse peixe-gato, em Ah. particular, também já faleceu e não ameaça mais nada há Então. muito tempo.
No entanto, na outra extremidade do espectro aquático está o crocodilo de água Olha salgada, aí. o maior Crocodilo réptil da vivo água e, sem salgada, eu não dúvida, o sabia que crocodilo só mais crocodilo mortal do da mundo. água Esses salgada. bichões podem atingir 6 metros de comprimento e pesar mais de Dá 1.500 quilos, 4 o que trilhões de equivale ao vezes o meu comprimento de um tamanho. ônibus e 3 vezes o peso de um urso pardo. Esses monstros reptilianos são altamente agressivos e tão territoriais que podem devorar qualquer ser humano azarado que passar muito perto. E isso com certeza seria um Imagina grande a azar. força. Os crocodilos de água salgada têm a mordida mais forte de todos os animais. A força Caramba. da mordida é medida Nossa, em gente, eu não PSI, ou sabia pressão que por tinha um polegada crocodilo quadrada. da A de água um crocodilo de salgada. água salgada é de 3.700 PSI. Isso quer dizer 3.700 libras ou quase 1.700 quilos de força bruta, Bem pesado. atingindo cada Bem, polegada bem, da área bem. mordida. Eita! E para você ter uma ideia, os leões mordem com 1.000 PSI e os humanos com algo entre 150 e Muito 200 PSI. pouco, né? Resumindo, esses titãs podem Não dá nem esmagar pra ossos competir. facilmente. E eles já demonstraram todo esse poder algumas vezes na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, após a batalha da ilha Ramree, em 1945, Sim. cerca de 1.000 soldados japoneses foram forçados a se retirar, atravessando densos manguezais. Apenas 20 deles conseguiram sair com vida, Poxa, e durante muito tempo acreditou-se que crocodilo hordas de crocodilos de água comeu o salgada os resto. massacraram. Uau! Você consegue imaginar como isso deve ter sido terrível? Imagina, No entanto, deve ter hoje sido em dia, aterrorizante. estima-se que muitos desses soldados foram mortos por outros motivos, mas ainda assim, eu não recomendo passear por manguezais. Mas, pelo menos, os seres humanos não existiam no período Cretáceo, há quase 100 milhões de anos, Sim. porque os crocodilos com certeza existiam. E por mais gigantesco que o crocodilo de água salgada seja hoje, seus antigos ancestrais Eram eram ainda bem maiores. maiores. Acredita-se que monstros como dinossucos chegavam a medir imensos 8 metros de comprimento. Ai, ou gente, seja, metade imagina de um se a campo de gente tênis. fosse conviver com Caramba, isso hoje em imagine se dia. essas coisas ainda existissem hoje em dia. Eles costumavam comer dinossauros. Então, você e eu não teríamos a menor chance. Na verdade, acho que eu não teria chance alguma contra nada do que vimos até agora. Cara, eu tenho que voltar a fazer exercício. Aranhas infernais. Aracno aviso. O próximo terror que eu tenho pra mostrar deve ser a criatura mais assustadora que eu já vi em toda a minha Por vida. quê? Beleza, você foi avisado. Conheça a aranha camelo. Essas Aranha coisas infernais camelo? podem saltar 1,80 m no ar e emitir um grito de gelar o sangue e correr 40 km por hora. Gente, além de ela é muito anestesiar a carne de suas rápida. vítimas antes de comê-las vivas. Ou pelo menos foi isso que os soldados norte-americanos, lotados Ela é no no Iraque, deserto? no início dos anos 2000, disseram. De acordo com os soldados, a aranha camelo recebeu esse nome devido ao seu hábito de atacar Gente, camelos, elas comer os seus comiam estômagos e camelo. colocar seus ovos dentro deles. Os soldados até afirmaram que muitos deles teriam acordado cobertos por essas Gente, que coisas horror. e que elas estariam discretamente se alimentando deles à noite. Como Melhor é nem que imaginar. Ok, eu tenho uma confissão a fazer. Acho que você vai ficar aliviado em saber que essas alegações são na verdade todas falsas. Que bom. Os soldados por trás dessas histórias só estavam inventando um monte de lorotas para impressionar suas famílias. Ufa! Então, Igual a como história são de essas coisas pescador. horríveis de verdade? Bom, para começar, elas têm apenas cerca de 13 centímetros de comprimento e não o comprimento horripilante que parecem ter nessa foto. tá, Os que soldados bom. estavam apenas segurando duas delas, presas uma à outra. Tá. E de fato elas não são nem aranhas. Elas fazem parte de uma família mais ampla de aracnídeos, ao lado de outros monstros sinistros, como o Bem escorpião louco. chicote sem cauda. Seres estranhos que são geralmente inofensivos, embora pareçam pavorosos. Inofensivos, Sua dura casca é melhor externa nem... não consegue crescer Olha lá a como o troca de escorpião, de modo que a casca, criatura gente, de precisa pele, sei descartá-la lá várias como é que vezes se ao diz. longo de sua vida. Embora nenhum desses aracnídeos seja letal, as aranhas camelo podem dar uma picada dolorosa, se sentirem que precisam se defender. Então tá bom. Nada de ficar Melhor nem chegar cutucando perto, elas, né? ok? Porque ela pode se Essas sentir presas parecem ameaçada. perigosas. Agora, as aranhas camelo até perseguem os humanos, mas não para mordê-los. Às vezes, elas seguem as pessoas para ficarem nas Olha, sombras são frescas que espertas. projetam sobre o deserto. Procure sua própria sombra, amiga. Embora seja pouco provável que causem algum dano permanente, elas ainda assim são totalmente horríveis e devem ser deixadas em paz. Mas alguém tá sentindo uma coceirinha de repente? Não. Barata d'água. A barata d'água. É hora de voltar Pra para você as que tem medo de profundezas turbas barata. da água. Conheça o Olha inseto só, aquático gente, que gigante, diferente. um Nossa, ela inseto parece que tem pode dois nadar músculos e voar, assim, ó. E é muito assustador. Dada sua aparência, você seria perdoado por confundir o inseto aquático selvagem com uma folha. Até que ele Parece salte um e pouco um morda você. cigarro. É isso mesmo. Essa criatura se chama barata d'água e é conhecida por morder os dedos dos pés das pessoas. Dos pés? Mas não porque gosta de abraçar. Esses monstrinhos aquáticos são Não, hiperagressivos gente, parece e ficam com- felizes em atacar praticamente qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo Oxi. presos humanos. E quando o inseto aquático consegue prender a sua presa, ele tem
tem um jeito super horrível de devorá-la. Ele morde e injeta enzimas Gente, através olha de sua tromba, que só. decompõe as entranhas da presa. Coitado E em do seguida, peixe. devora o delicioso coquetel. Ai, credo. Ele E o gosta pior de de tudo é que sua sushi, vítima peixe geralmente cru. ainda está viva durante essa parte do processo. Coitado do Mas não se peixe. preocupe, essa fera não pode dissolver as suas entranhas assim. Mas ainda assim, sua mordida ainda é incrivelmente dolorosa. Então, se você quiser manter os seus dedos dos pés livres de mordidas Não. e ver uma Ai, criatura que parecida como essa, nojo. corra pras colinas, pois é um inseto macho. E aquela É bem coisa nojenta em nojento. cima É dele são seus ovos. filhote? Em algumas espécies, Ai, a que fêmea coloca os ovos no nojo. macho, que então os carrega. Enquanto outras espécies põem seus Ah, ovos em não, gravetos gente, em dá corpos d'água. agonia. Não, Mas em não, ambos os não. casos, o papai irá defender Tá um pouco tudo ferozmente. nojento. Quando a entomologista Chris Goforth estava coletando ovos de insetos aquáticos Ah, para seu doutorado na década de 2000, ela experimentou em primeira mão sua intensa proteção. Goforth estava em um lago no Arizona, coletando ovos em gravetos, quando um macho defensivo decidiu subir no graveto que ela estava gente. segurando. Ela jogou ele para longe, mas mesmo depois de cair na água, ele não Gente, desistiu. ele foi Ela lá, teve que mandou lutar a contra o mulher, inseto pelo o menos dedo da 4 mulher. vezes. E numa dessas, ele quase se esgueirou no pescoço dela. É isso E mesmo. ele Mas, ainda é felizmente, persistente. Chris percebeu isso a tempo e esmagou ele em pânico, antes que ele pudesse mordê-la. E então saiu correndo do lago. Ainda bem que ela foi rápida. Alguns dizem que ela ainda está correndo até hoje. Bom, pelo menos eu estaria. Então é isso, pessoas. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de estar se inscrevendo aí no canal para ajudar cada vez mais a gente tá crescendo por aqui. Fui e te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado. Beijo.